Fala, meu amigo vendedor. Parabéns por ter escolhido assistir essa aula, porque esse aqui não é um vídeo para gente fraca. Isso aqui é um vídeo para pessoa que quer realmente se tornar um bom vendedor. E não dá para você se tornar um bom vendedor só assistindo alguns conteúdos mais rasos. Eu tenho conteúdos aqui no canal em que eu ensino a quebrar alguma objeção, a você lidar com algum tipo de objeção, mas essas são dores específicas para você de fato se tornar um bom vendedor. E deixando bem claro, bom vendedor é aquele que não tem medo de meta, é aquele que come a meta com farofa no café da manhã. Para você de fato se tornar um bom vendedor, você precisa se aprofundar em várias coisas, que é justamente o que eu ensino nessa série de aulas. Bom, então qualquer coisa depois você volta na primeira aula, mas não precisa assistir na ordem, pode continuar assistindo essa daqui caso seja a sua primeira. E se você assistiu a primeira e está na segunda, meus parabéns, você está num excelente caminho. Bom, então a gente está aqui na nossa segunda aula, eu já quero passar para você um resumo do que você vai ver nessa aula daqui. Bom, então a gente vai entender sobre persuasão. Eu preciso que você se torne uma pessoa persuasiva. Por quê? Porque não adianta, não tem para onde correr. O bom vendedor, ele é persuasivo. A gente vai entender melhor como fazer isso. A gente precisa entender o que move as pessoas. Isso daqui é uma das habilidades mais fundamentais que você precisa. Por quê? Se você entende o que move uma pessoa, você vai conseguir fazer ela se mover em uma determinada direção. E no fundo o que a gente faz como vendedor é isso. A gente tem uma pessoa que está em uma situação e a gente quer fazer com que ela se mova para outro lugar. E esse outro lugar é essa pessoa com o nosso produto ou nosso serviço. Bom, você vai entender também o conceito de dinheiro na mesa. Você precisa saber identificar quando o dinheiro está na mesa, porque nessas situações você tem uma venda praticamente feita que só depende de você. Na verdade, o dinheiro já está ali para ser gasto, só depende de você conquistar essa venda. Fica tranquilo que a gente vai ver isso com mais calma mais para frente. Eu vou te ensinar aqui um dos conceitos mais importantes que eu aprendi em toda a minha carreira de vendedor. Tem vídeo aqui no canal, mas eu vou dar uma aprofundada, vou explicar de uma forma diferente, que é o conceito de urgência e importância. Isso daqui, se você conseguir dominar, internalizar isso daqui, você nunca mais vai passar sufoco para fazer venda para quem realmente tem potencial para ser teu cliente. E por último, a gente vai falar da vaca voadora. O que é a vaca voadora, Rodrigo? Bom, se você está curioso para saber, então fica até o final que você vai descobrir, mas certeza que isso vai te ajudar também. Bom, então bora lá. Vamos começar aqui falando sobre persuasão. Vendedor, seja persuasivo. Não tem para onde correr, né? Às vezes as pessoas criam uma imagem do vendedor de que ele tem que ser muito bonzinho, de que ele tem que... Eu mesmo posso já ter passado essa imagem aqui e não estou falando que o vendedor tem que ser ruim não, tá? Mas existe aquela visão antiga do vendedor que era o cara que enchia o saco, que era o cara que ia te manipular para você fazer alguma coisa, comprar um produto, assinar um serviço, né, contratar um serviço e assim vai. E com o tempo esse vendedor começou a ser visto como vilão, né? Até porque alguém manipulador é de fato um vilão, vamos dizer assim. Mas o que eu tô querendo passar aqui é a visão do vendedor persuasivo. E existe uma diferença muito grande entre você ser um manipulador e ser alguém persuasivo. Qual que é a diferença aqui, Rodrigo? Vamos lá. Alguém que é persuasivo, vamos ver aqui uma definição de um dicionário para ficar mais fácil de entender. A maior parte dos dicionários vai dizer isso daqui, ó. Persuasão é a capacidade de convencer ou influenciar. Rodrigo, por que você está olhando para o lado? Porque tem outro monitor aqui onde está esse slide que está aparecendo na sua tela agora. Beleza. Então, persuadir é a nossa capacidade de convencer e influenciar alguém, ou influenciar alguém. E qual a diferença de persuadir, desse conceito que você está vendo aí agora, para manipular? O que é manipulação? Bom, vamos lá. Como a própria palavra sugere, você está manipulando uma realidade, fazendo com que ela seja de uma forma diferente da que ela realmente é, sendo bem transparente e prático. O manipulador, ele usa mentiras para conseguir
persuadir alguém. Ou seja, a manipulação nada mais é do que a persuasão com uma dose de mentira. Ou seja, é algo completamente antiético. E é justamente por isso que aquela imagem que se formou do vendedor que consegue convencer todo mundo, que consegue convencer uma pessoa até mesmo a comprar areia no deserto, passou a se tornar uma visão de um vilão, praticamente. Bom, e o bom vendedor, ele não precisa de manipulação. Na verdade, ninguém deveria manipular, né? Na verdade, persuadir é uma arma que os vendedores têm e que por isso ela precisa ser usada com responsabilidade. Porque uma vez que você aprende a ser persuasivo, você vai conseguir convencer as pessoas a fazer o que você quer, porque você conhece os elementos da persuasão. Então, use com responsabilidade esse conhecimento que você vai aprender aqui, tá? Bom, mas vamos lá. Por que um bom vendedor ele precisa ser persuasivo? Imagina o seguinte, você vende um produto ou você vende um serviço, eu acredito, senão você não estaria me assistindo aqui. Beleza, você tem convicção de que o teu produto ou o teu serviço é o melhor para um determinado tipo de público. Então, eu vendo, por exemplo, sei lá, celular. Eu tenho certeza que esse celular aqui é o melhor que tem. Ele ganha de todos os outros concorrentes para o meu público-alvo. Beleza. Então, vamos lá. Se eu perco uma venda para um concorrente de alguém que eu sei que vai ter suas necessidades perfeitamente atendidas por esse celular aqui, se por acaso o meu concorrente ele foi mais persuasivo do que eu, poxa, olha que situação ruim, né? Aquela pessoa poderia estar com um produto que de fato atenderia todas as necessidades dele de uma forma melhor do que o meu concorrente. Mas por eu ter falhado na minha missão como vendedor, como eu não fui persuasivo o suficiente, uma coisa ruim aconteceu no mundo, né? Uma pessoa que poderia estar com um produto excelente nas suas mãos, agora está lá com aquele produto que não atende tão bem as necessidades dele. Tudo por minha culpa. A culpa é minha. Eu, vendedor, não fiz o meu trabalho bem feito. Inclusive, esse é um tipo de pensamento que é bom você ter em tudo na sua vida, né? Claro que sem exageros, né? O equilíbrio é importante, mas quando você absorve a culpa, né? Você tem a oportunidade de melhorar. Você pensa em como melhorar. Agora, se você terceiriza... Agora, se você terceiriza a culpa, então você fica relaxado porque a culpa não é sua, então não tem nada que você precise melhorar. Mas bora lá, vamos voltar no assunto aqui da persuasão. Beleza, então esse foi um exemplo com produto, mas ele poderia perfeitamente ser aplicado a serviços. Por exemplo, eu atualmente trabalho em um escritório de contabilidade. Beleza, então eu tenho uma solução que eu sei que ela é perfeita para um corretor de imóveis que precisa emitir uma nota fiscal por mês, por exemplo, e que ele não tem dificuldade com tecnologia porque eu sei que o nosso serviço é uma contabilidade digital. Beleza, exemplo real, tá? Estou falando da minha própria realidade. Então, se porventura eu recebo um corretor de imóveis que tem exatamente essa definição que eu passei e eu deixo ele ir lá para o concorrente, bom, o primeiro ponto é, eu sei que ele vai voltar, né? Na maior parte dos casos, quando as pessoas escutam o que a gente tem aqui e que ele acaba indo para um concorrente, né? Porque inevitavelmente não tem vendedor no mundo que vai fazer todas as vendas possíveis, eu sei que eles voltam. Mas ainda assim, se eu deixei ele ir para a concorrência, eu falhei na minha missão. Eu falhei na minha missão de persuadir essa pessoa a contratar o meu produto, na verdade, o meu serviço. Então, pensa sempre dessa forma. Primeiro ponto, primeira coisa que você tem que quebrar, tirar da sua mente. Persuadir não é ruim, tá? Para pensar no exemplo do dia a dia. Vamos lá, não sei se você tem filhos, mas imagina que você tem e você precisa que ele tome um determinado remédio porque vai fazer bem para ele, né? O remédio é ruim pra cacete, teu filho não quer tomar, mas aí o que você vai fazer? Você vai persuadi-lo a tomar esse remédio pro bem dele e sem utilizar nenhuma mentira, tá?
Na verdade, não sei, né? Como é que a gente faria isso para uma criança sem fazer uma mentira, mas eu acho que dá para fazer, né? Mas na nossa vida também pessoal tem outros exemplos, né? Imagina que você já tem, por exemplo, pais mais velhos que você precisa persuadi-los, às vezes, a fazer determinadas coisas. Por exemplo, eu lembro que na época da pandemia, é, ninguém sabia ao certo como seria a nossa vida naquela época, né? O grau de perigo que as pessoas estariam correndo caso elas estivessem nas ruas, né? E realmente foi muito perigoso para pessoas mais velhas, né? Bom, e aí, o que que eu fiz, por exemplo, né? Eu tive que persuadir os meus pais a ficarem em casa e não saírem de jeito nenhum. Pô, mas precisa pagar a conta, eu vou lá e pago a conta. Precisa ir lá fazer as compras, eu vou lá e faço as compras. Mas eu não aguento mais ficar em casa. Relaxa, a gente vai fazer tudo em casa. O que que você quer fazer? Quer fazer um churrasco? A gente vai fazer um churrasco aqui, só a gente, a família. Pô, o que que você quer fazer? Vamos assistir Netflix? Vamos ficar em casa assistindo um filme? Vamos cozinhar alguma coisa? Vamos fazer uma noite da família? Algo desse tipo? Enfim, foi necessário utilizar o meu poder de persuasão para convencer esse casal de velho a ficar em casa. Não tem o que fazer, né? Esses dois velhinhos em casa. Então, em muitas situações, você vai utilizar o seu poder de persuasão para o bem. Na verdade, em todas as situações, você vai utilizar o seu poder de persuasão para tirar uma pessoa de um determinado ponto e fazer com que ela se mova para outro ponto que é um lugar bom, que é onde tem uma solução para ela. Então, entendido essa história, né? Entendido como que a persuasão funciona e como você deve encará-la, eu acredito que a partir de hoje você já perdeu o medo ou qualquer receio de se tornar uma pessoa persuasiva, tá? Bom, e como é que a gente se torna persuasivo de fato? Vamos lá. A gente tem que entender algumas coisas antes. Primeira delas, como é que a gente faz para mover as pessoas, né? O que que move as pessoas? Já que a gente entendeu que persuadir é fazer com que uma pessoa se mova de um ponto para o outro, né? Vocês já devem estar puto comigo porque eu não paro de barrar nesse microfone. Mas bora lá. O que que move uma pessoa? Na verdade, tem duas, e só duas coisas que movem as pessoas. Você já deve ter estudado falar por aí, mas com nomes diferentes. O resumo é dor ou desejo. São essas as únicas duas coisas que movem o ser humano. É isso que faz o ser humano ir de um lugar para o outro. Ou ele está buscando se livrar de uma dor ou satisfazer um desejo. Você pode já ter estudado falar isso também como medo ou ambição, né? O medo está relacionado à dor e a ambição está relacionada ao desejo. No final das contas, o resumo da ópera, independente de como você tenha estudado, é se livrar de algo ruim ou conseguir algo bom. É isso que as pessoas querem. A gente passa a nossa vida inteira fazendo isso. Tudo que a gente faz na vida é para isso. Por exemplo, por que que você está assistindo a esse vídeo que já está com aproximadamente 13 minutos sobre como ser um bom vendedor? Por que que você decidiu? E eu já te falei lá no início que esse vai ser um vídeo de quase 1 hora, né? Ou talvez até mais se eu me empolgar aqui. Por que que você decidiu assistir esse vídeo? É porque você tem alguma dor ou algum desejo. Você quer se tornar um bom vendedor. Isso é o que você quer, né? Você está indo nessa direção. Mas por que que você está indo nessa direção de se tornar um bom vendedor? Buscando se tornar um bom vendedor. É justamente porque você tem uma dor ou um desejo. Você tem um medo ou uma ambição. Você está querendo se livrar de alguma coisa ruim ou você está querendo algo bom. Então, como é que a gente poderia pegar isso aqui na prática no teu contexto? Bom, você pode estar com medo de ser demitido ou você pode estar ambicionando, existe essa palavra? Nem sei, né? Mas você pode estar com uma ambição de ganhar mais comissão, de ganhar mais dinheiro. Você pode estar com medo de não bater a sua meta ou você pode ter o desejo de ser reconhecido no seu trabalho e ganhar uma promoção. Então, repara aqui. Por algum motivo, você ainda está aqui me assistindo. Ou é porque você tem uma dor, ou é porque você tem um desejo. Então, reflete sobre isso. Para pensar no porquê você está aqui.
Bom, vamos pegar alguns outros exemplos, né? Calma, não fica puto comigo, porque eu bati no microfone. Vamos lá. Alguns exemplos aqui, né? Eu anotei para ficar mais fácil, né? Ai, Rodrigo, você vai dar aula com o celular na mão? Claro, em respeito a você, eu anotei algumas coisas aqui para que eu não esquecesse e você pudesse aprender melhor. Por que alguém se move? Vamos pegar alguns exemplos. Quem compra um carro, por exemplo, né? Quem compra um carro, ela pode estar com uma dor. Imagina que a gente tem uma pessoa que todo dia ela tem que pegar um trem e um ônibus para trabalhar e depois quando ela sai cansada do trabalho, essa pessoa tem que pegar o ônibus e mais um trem para voltar para casa, lotado, cheio de gente. Um porre, a pessoa não aguenta mais. Então ela tem uma dor muito forte de se livrar dessa droga de transporte público lotado, entupido e ainda mais em dia de chuva fica pior ainda. Essa pessoa tem uma dor muito grande. Ela quer se livrar dessa dor e por isso ela quer comprar um carro. Mas ela também poderia estar comprando por um desejo. Ela poderia estar comprando para impressionar as pessoas ao seu redor, para impressionar os colegas de trabalho, para impressionar uma menina específica ou várias meninas, né? Não sei. Mas ele poderia estar comprando esse carro para impressionar outras pessoas, para que outras pessoas enxergassem alguma coisa nele, que ele é bem sucedido, que ele é descolado ou algo nesse sentido. Esse é um desejo. Bom, vamos imaginar um outro exemplo aqui. Quem compra uma casa, por exemplo, imagina que a gente tem uma pessoa, né, que tá morando, imagina que a gente tem um cara, é o João. O João tá morando na casa da sogra de favor porque ele tá quebrado, ele tá financeiramente muito ferrado. E ele decidiu ir morar, ele e a esposa dele chegaram na conclusão de que seria melhor morar por um tempo na casa da sogra. E aí, pintou uma grana na conta do João, recebeu uma herança, seja lá o que for, mas essa herança era só dinheiro, não tinha uma casa. O João quer comprar uma casa. Por quê? Porque ele não aguenta mais, ele tá de saco cheio de morar com a sogra dele. Nada contra as sogras, tá, gente? Eu curto demais a minha, tá? Só nesse exemplo aqui, a do João, vamos imaginar que ela é uma peste. Beleza. O João tem uma dor muito grande. Ele precisa se livrar daquela situação. Ele quer ir embora da casa da sogra. Então, ele está buscando se livrar de uma dor ao comprar uma casa. A casa para ele é um meio para ele se livrar de uma dor. Ou ele poderia estar comprando uma casa por desejo. Imagina que ele não está nessa situação, né? Imagina que ele está morando já, sei lá, com os pais dele, né? E ele namora só a menina. E aí, o que ele quer? Sair da casa dos pais para comprar a casa dos sonhos dele e finalmente morar com a menina que ele vai pedir em casamento. Em breve será a sua esposa. Ou seja, ele tem o desejo de ter um lar, de formar uma família dentro de um lar. E aquela casa é o meio que ele tem para fazer isso se concretizar. Bom, vamos lá. Mais alguns exemplos rápidos aqui, só para a gente não ficar tanto aqui nessa parte, tá? Mas, por exemplo, eu fui cortar o cabelo e eu fiquei pensando, né? Por que eu fui cortar meu cabelo, né? Bom, seguinte, eu fui cortar meu cabelo porque eu andei muito atarefado, já estava há um tempo sem cortar o cabelo e eu precisava me livrar da cara de mendigo que eu tava, né? Eu precisava estar com a barba feita, com o cabelo feito, o pé tudo ok, para vir aqui gravar esse vídeo para vocês, né? Então tava com uma dor, aquela cara de personagem de filme medieval já tava me incomodando muito, né? E aí eu fui lá para me livrar dessa dor, porque eu já não aguentava mais me olhar no espelho. Mas eu poderia cortar o cabelo por outros motivos também, né? Infelizmente, dessa vez não foi o caso, né? Porque, enfim, mas eu poderia estar indo cortar o cabelo, porque mais tarde eu vou sair com a gata, né? Vou levar a gata para jantar, e aí eu quero estar o menos feio possível, né? Quero estar minimamente apresentável para ela. Desejo. Então, situação anterior, me livrar da cara de mendigo, uma dor, tá? Vamos parar para pensar, aquisição de um pet, um cachorrinho, por exemplo. Você pode estar buscando um pet, um pitbull, para falar a verdade, para se livrar do medo, porque você mora numa casa com um quintal e não é dentro de um condomínio. Então você tem medo de que alguém entre na sua casa. Mas você sabe que se tiver um pitbull no quintal, um Rottweiler, o cara vai pensar duas vezes antes de entrar na sua casa, né?
Então, você está comprando, você está buscando um pet para te livrar desse medo. Mas você poderia também estar buscando um Golden por puro desejo, porque você acha ele bonitinho, fofinho, porque você quer a companhia de um animal dentro da sua casa que seja carinhoso, que vai babar em cima de você quando você chegar. Desejo? Aqui a gente não está falando de dor. Bom, e para finalizar, vamos pensar aqui no seguinte. Tem duas palavras que geralmente ajudam a gente a identificar a diferença entre uma dor e um desejo. E que palavras são essas, tá? Bom, essas palavras são quero ou então preciso. Eu costumo falar, bom, e obviamente vou afirmar com toda a convicção do mundo, né? Eu acho que não tem nenhum argumento que consiga provar o contrário, pelo menos não até hoje. De que a dor move muito mais do que o desejo. Quer ver um exemplo? Imagina o seguinte, você tem 100 reais e você quer muito ir lá num rodízio de comida japonesa porque você se amarra em comida japonesa. Ou num rodízio de churrasco, né? Imagina aí na tua realidade, nas tuas preferências, o que faz mais sentido. E aí tem o melhor rodízio do bairro que custa 100 reais. Você está desejando aquele rodízio. Mas aí, por outro lado, você só tá com 100 reais e a conta de luz está para vencer. E aí, rodízio ou conta de luz? O que é mais importante, né? Bom, você tá com desejo, você quer comer comida japonesa ou churrasco. Mas por outro lado, você precisa de energia elétrica na sua casa. Você tem medo de ficar sem energia elétrica na sua casa. Então, entende como. Bom, pelo menos eu acredito, né? Se alguém aqui falou que deixaria cortar a luz só para comer comida japonesa ou churrasco, alguma coisa tá muito errada na tua vida. É melhor você rever as tuas prioridades aí, porque não estão muito adequadas. Mas percebe como a dor, ela move muito mais a gente e ela tem muito mais poder de influência sobre o que a gente vai fazer. A gente prefere muito mais se livrar de uma dor do que satisfazer um desejo. Se livrar de uma dor, não vou afirmar que em 100%, mas em 99,9% dos casos ela vai ser prioridade. Rodrigo, pensei num exemplo aqui em que a dor, em que o desejo vai ser prioridade. Deixa aqui nos comentários então que eu quero saber, porque até hoje eu não vi nada nesse sentido. Porque, vamos lá, vou dar um outro exemplo aqui. Imagina que eu vou usar esse exemplo de novo lá na frente, então já fica ligado nele. Imagina que tem uma mãe em casa, né? O marido foi trabalhar. Nessa realidade dessa família existe uma criança também e a mãe está cuidando da criança, né? Porque é uma criança pequena, etc. Beleza. E aí, o que aconteceu? Essa mãe, ela queria muito assistir um Netflix junto com seu filho. Por que não, né? Iriam assistir um Netflix ali, de boa. Só que aí, esse é o desejo dela, né? Sentar no sofá de boa, porque ela já fez tudo que ela queria fazer. E ela queria sentar no sofá de boa para assistir um Netflix com o filho dela. O filho dela cai e corta o queixo e abre. E tá sangrando pra cacete o queixo da criança. Essa mãe tá desesperada. O que ela vai fazer? Ela vai pegar essa criança e vai correr pro hospital. Pra dar ponto, pra curativo, seja lá o que for. Mas qual que se tornou a prioridade dela nesse momento? Se livrar da dor, né? A dor de ver o filho dela sofrer. Livrar o filho dela dessa dor que ele tá sentindo. Se livrar da dor se tornou prioridade diante do desejo dela de assistir Netflix. Beleza, Rodrigo? Você pegou um exemplo muito esdrúxulo, né? Óbvio que um filho vai ser mais importante, né, do que um Netflix. Mas vamos imaginar então uma situação onde a gente tem uma família com 2 filhos, na verdade. E aí essa mãe, ela precisa. Vamos pegar agora o pai, para ficar mais fácil, né? O pai tava lá no trabalho de boa, se programou para sair mais cedo, 4 horas da tarde, para assistir o jogo de futebol de um dos filhos dele, porque agora ele tem 2 filhos. Beleza, 4 horas da tarde ele vai sair porque 5 horas é o jogo de futebol do filho dele. Beleza.
Chegando lá, o que acontece? A mesma situação que a gente tinha citado. O outro filho dele bate com o queixo no chão, corta, tá sangrando e ele precisa livrar esse filho da dor. Poxa, mas o campeonato de futebol lá do outro filho, cara, é a final. O outro filho dele ama futebol. O moleque é fã do Neymar, do Cristiano Ronaldo, do Messi, do Zico, do Pelé, de todo jogador de futebol. Esse moleque conhece. Esse moleque já acorda chutando o pé da cama. O maluco ama futebol. O pai sabe que é o sonho da vida dele. O pai sabe que se ele mandar bem no final daquele campeonato ali, tem um olheiro que tá olhando e vai levar ele pra treinar num clube grande. É importante pra cacete, cara, esse jogo. O pai precisa assistir. Mas e aí? E o queixo da criança que tá sangrando? Enquanto o pai pensa em tudo isso. Bom, na verdade, na realidade, o pai não vai pensar. O pai de imediato vai pegar essa criança e vai levar para o hospital. Porque se livrar da dor é o que ele precisa. Beleza? Então, uma das formas de você identificar numa pessoa se ela está falando de uma dor ou de um desejo é com essas duas palavras, né? Tem que pegar a manha de apontar para o lado certo aqui. Essas duas palavras aqui. É porque para mim fica trocado, né? Eu botei um monitor de um lado, próxima aula eu já troco para ficar mais fácil, não me confundir mais. Mas uma das formas de você identificar é assim. Você pode prestar atenção no que ela está falando. Ela quer ou ela deseja? Se ela quer, você sabe que na maior parte dos casos ela vai estar falando de um desejo. Agora, se ela precisa, na maior parte dos casos, ela vai estar falando de algo relacionado à dor, de algo que ela quer se livrar, tá? Bom, vamos lá. Beleza. Entendido isso, vamos entender a lógica do dinheiro na mesa. Rodrigo, o que é o dinheiro na mesa? Bom, seguinte. Quando uma pessoa está falando de se livrar de uma dor, o que eu quero que você entenda é isso daqui, ó. É que o dinheiro já está na mesa, tá? Por quê? Na maior parte dos casos, tá? Novamente, eu nunca vou ser o cara do 100% todas as vezes, né? Apesar de ter sido num pedaço desse vídeo, mas já me desculpa por isso. Bora lá. Mas em 99,9% dos casos, quando a gente está falando de se livrar de uma dor, o dinheiro já está na mesa. Beleza. E o que quer dizer o dinheiro está na mesa, Rodrigo? Caso você nunca tenha escutado essa expressão. Quando a gente fala que o dinheiro está na mesa, a gente quer dizer que a carteira já está aberta, que a pessoa já está decidida a gastar o dinheiro dela com determinada coisa. E repara que isso pode ser aplicado para o desejo, pode ser aplicado para o desejo, mas não é todo desejo que vai fazer com que o dinheiro fique na mesa. O dinheiro fica na mesa quando a decisão de compra já foi tomada. Por exemplo, imagina que eu quero trocar de carro, né? Quero pegar uma Porsche, por exemplo. É um desejo que eu tenho, quero muito uma Porsche, né? Legal. E aí, eu tenho dinheiro para comprar o Porsche, né? No exemplo, obviamente, né? Ainda não tenho dinheiro para comprar uma Porsche, infelizmente. Mas, vamos lá. Eu quero uma Porsche, nesse exemplo. Eu tenho dinheiro para comprar a Porsche. Só que o meu dinheiro ainda não está na mesa porque eu ainda não estou 100% decidido. Pô, com o dinheiro de uma Porsche eu poderia comprar uma casa maneira. Eu poderia me livrar de boa parte das minhas dívidas. Eu poderia investir em um negócio, em um outro negócio. Cara, eu poderia viajar com a minha família, uma puta de uma viagem irada e ainda ia sobrar muito troco. Então tem tanta coisa que eu posso fazer com esse dinheiro que eu vou deixar ele guardadinho aqui na carteira. Eu não vou abrir minha carteira agora, não vou colocar o meu dinheiro na mesa, né? Eu ainda não decidi pela compra da Porsche. Então o dinheiro não está na mesa. Agora, quando a gente fala de uma dor, né, do que eu preciso, aí sim a grana vai para a mesa, né? Quando a gente tem uma necessidade que está relacionada a uma dor, né? Porque
Não vamos desvalorizar o desejo, né? Não quer dizer que o desejo também não seja enquadrado como uma necessidade, né? Nós somos seres humanos, nós temos necessidade também de satisfazer os nossos desejos, mas nós tendemos a priorizar as nossas dores. A gente quer se livrar das nossas dores. Então, por exemplo, se porventura alguém hoje descobre que tem uma doença e precisa comprar um determinado remédio, não tem o que fazer, o dinheiro já está na mesa. Ou é tomar o remédio, ou a doença não vai se curar, né? Então, o dinheiro já está na mesa. Quer ver um exemplo que é muito fácil de entender do mundo B2B, né? Se você não conhece o termo, B2B significa business to business, né? De empresa para empresa. Quando você vende uma solução para uma empresa, resumidamente, né? E não uma solução para uma pessoa específica. Cara, é muito comum para quem faz venda B2B conseguir identificar esse tipo de situação, né? Se não é comum para você e você faz esse tipo de venda, é importante que você passe a identificar. Mas bora lá. Tem muita situação onde um funcionário da empresa ele é designado para contratar um serviço porque o chefe dele mandou. Se o chefe mandou, meu amigo vendedor, o dinheiro já está na mesa, ele vai contratar. Se o chefe falou assim, ó, esse sistema de CRM que a gente está usando é uma merda. A gente não vai mais utilizar esse sistema de CRM. Tu trate de essa semana fazer uma cotação com 4 empresas diferentes no mínimo. Traz ela aqui para a gente analisar, né? Traz todas essas empresas para a gente analisar e a gente vai contratar um sistema de CRM novo. O que o dono dessa empresa fez? Ele abriu a carteira da empresa. Ele já jogou o dinheiro na mesa. Então, a decisão ali agora está nas mãos dos vendedores que estão negociando com essa pessoa. Na verdade, a decisão está na mão do comprador, né? Mas quem vai influenciar essa decisão são os vendedores que estão negociando com esse funcionário. Então, sempre que alguém já está decidido a fazer algo, sempre que a decisão de compra já foi tomada, o dinheiro está na mesa, meu amigo vendedor. Só cabe a você usar todos os seus esforços e o seu poder de persuasão, que agora você sabe que pode persuadir sem dó, caso você ofereça a melhor solução para uma determinada pessoa. Você precisa usar isso agora para pegar esse dinheiro que está na mesa. Porque quando o dinheiro está na mesa, agora só se trata de para quem e quando. Para quem esse dinheiro vai e quando esse dinheiro vai sair da mesa para ir para a mão desse alguém, desse para quem. Porque lembra no exemplo aqui que eu acabei de falar do chefe que mandou o funcionário contratar. Ele mandou você analisar, mandou esse funcionário analisar durante uma semana, porque na segunda-feira seguinte eles iam contratar. Então, o para quando já estava até decidido na cabeça do dono dessa empresa. Só cabe agora a essa pessoa fazer as cotações ali, descobrir para quem é que vai esse dinheiro. O para quando já está definido. Bom, mas bora lá. Então, o que a gente tem que entender sobre o quando, né? Sobre o para quando. O que vai fazer essa decisão do para quando ser moldada na mente de quem está comprando? Porque para pensar assim. Nesse exemplo que eu dei foi um exemplo em que o chefe já tinha decidido quando iriam comprar, né? Mas nem todas as decisões são assim. Você já deve ter recebido um lead curioso que você achou que era curioso inicialmente e depois ele comprou de você, certo? Acho que todo mundo já recebeu um lead assim. Se você está no início da tua carreira como vendedor, esteja certo de que você vai errar muitas vezes no teu julgamento, que você vai ver um lead que você vai falar, esse cara é só um curioso, no final das contas esse cara vai comprar de você, tá? Bom, e como é que a gente faz para influenciar o para quando, né? Porque vamos dar um exemplo aqui. Vou voltar para o mercado de contabilidade que eu atuo, mas vai ficar bem fácil de você entender. Uma pessoa me procura querendo abrir empresa, querendo, na verdade, olha só, ela chega para mim falando: eu queria saber mais como é que funciona sobre a abertura de empresa,
porque eu sou corretor de imóveis, já tenho uns ganhos consideráveis e não declaro nada. E já ouvi falar que, através da empresa, os impostos são menores, né? Então, vai ser uma forma mais barata de me legalizar, né? De declarar os meus ganhos para o governo. Beleza. Ele já chegou para mim com a palavra querendo, né? Então, tá relacionado a um desejo? Olha só, vamos lá. Acabei de achar o exemplo aqui, né? Isso aqui, na verdade, não é um desejo. Se a gente for analisar a fundo esse caso específico, talvez ele tenha uma dor. Ele tem um medo. Que medo que é? O medo da malha fina, o medo da fiscalização, o medo de ser pego pelo governo, do governo descobrir que esse corretor não está declarando os impostos dele corretamente. Beleza, mas vamos lá. Vamos voltar aqui no como influenciar o para quando, né? Na cabeça dessa pessoa, ela ainda não está decidido. Esse corretor de imóveis não está decidido a de fato abrir a empresa. Esse corretor de imóveis, ele simplesmente quer saber como funciona, né? Ah, deixa eu dar uma olhada lá para ver como é que é. Já ouvi falar que talvez seja uma boa opção para eu pagar menos impostos, né? Ou para pagar os impostos corretamente, mas pagando menos. Mas sei lá, não estou decidido a fazer nada agora não. Mas vamos lá saber como é que é, né? Beleza, então o para quando desse corretor de imóveis está indefinido. Não tem um para quando, né? Ele não sabe ainda, ele ainda não tomou a decisão de compra dele. Então, nesse caso, o dinheiro não está na mesa ainda. Beleza. Como é que a gente faz para esse corretor abrir a carteira? Como é que a gente faz para esse corretor de imóveis colocar o dinheiro na mesa? Para ele tomar a decisão de compra, de seguir com a abertura da empresa dele? Bom, não tem nada melhor para influenciar o para quando do que entender isso daqui que eu vou te mostrar agora, que é o conceito de urgência e de importância. O que é o conceito de urgência e de importância? Bora lá. O conceito de urgência e importância é uma das coisas que eu aprendi fazendo um curso de gestão do tempo, né? Você aprende isso através de uma matriz que se chama matriz de Eisenhower. Já falei sobre isso aqui em outro vídeo no canal, vou deixar também o link aqui na descrição para você ver com mais calma depois também, caso você queira. Mas fica tranquilo que eu vou te explicar aqui agora, tá? Mas bora lá. Um ponto muito importante antes da gente continuar. A gente já está em 37 minutos e pelo que eu tô vendo você ainda não deixou um like, então deixa um like aí para ajudar na divulgação do vídeo. Bom, se você tá aqui há 37 minutos, não é possível que você não tá gostando disso daqui. Ou você é masoquista, né? Então, me ajuda aí, vai. Dá um like aí. Se tiver algum amigo, já compartilha com ele também. Mas bora lá, vamos entender aqui o conceito de urgência e de importância. Urgência e importância, como eu falei, é um conceito que vem da gestão do tempo, né? Ele é aprendido através de uma matriz que se chama matriz de Eisenhower, né? A matriz de Eisenhower nada mais é do que uma matriz que você distribui as suas tarefas de acordo com o grau de urgência e com o grau de importância, né? São duas coisas diferentes. Vamos parar para pensar aqui. O que é urgente? O que é urgente é aquilo que eu preciso fazer o quanto antes. Tem prazo. O prazo está curto. Quanto menor o prazo, maior a urgência. Quanto maior o prazo, menor é a urgência. Então, urgência está relacionada ao tempo que algo tem que ser feito, que algo precisa ser concluído, por exemplo. Então, eu tenho que, sei lá, vamos pensar aqui. Eu preciso enviar uma proposta de venda para um potencial cliente meu antes da reunião que ele vai ter amanhã, às 5 horas da tarde. Pô, essa tarefa tem um tempo determinado. Eu preciso mandar até amanhã, às 5 horas da tarde. É urgente. Agora, eu tenho que cotar um novo CRM para a empresa, porque meu chefe tá puto com o CRM atual. Mas ele falou que a gente vai contratar na semana que vem. Só na segunda-feira que vem. Pô, tem a semana inteira para fazer isso aí ainda. Não é urgente. Não tá tão urgente quanto a proposta que eu tenho que enviar para o cliente que vai fazer a reunião amanhã e avaliar a proposta às 5 da tarde. Então, isso é urgência.
Urgência está relacionada com tempo. E o que é importância? Bom, é óbvio, né? O que é importante? Bom, o que é importante vai variar para cada pessoa. E aí que tá a pegadinha. O que é importante para você pode não ter a mínima importância para mim. Assim como o que é importante para mim pode não ter a mínima importância para você. Então, são essas duas coisas que mandam no para quando. Principalmente a urgência. Por quê? Nem sempre a gente faz primeiro o que é importante. Na verdade, na maior parte das vezes, né, se você não faz, pelo menos deveria fazer, primeiro tudo que é urgente, tá? Beleza, Rodrigo, entendi, na gestão de tarefas é assim, você escolhe as suas tarefas, o que você vai fazer primeiro, né, de acordo com urgência e importância, né? Basicamente, na gestão do tempo, você pega tudo que é urgente e importante e faz primeiro, tudo que é urgente e não importante faz depois, e aí depois você faz tudo que é não urgente e importante, e por último, o que é não urgente e não importante, você deixa por último ou não faz, já que não é urgente nem importante, né? Tem uma forma de lidar com cada um desses 4 tipos de tarefas. Mas bora lá. Por mais que isso seja uma técnica utilizada na gestão do tempo, todo ser humano se move assim, né? Por mais que nunca tenha estudado gestão do tempo. Primeiro você faz o que é urgente. E tanto faz se é importante ou não, né? A maioria das coisas que a gente faz de forma sem pensar muito, a gente faz primeiro o que é muito urgente, né? E, consequentemente, a gente acaba, às vezes, deixando de fazer alguma coisa importante. A gente deu um exemplo aqui. Lembra do exemplo lá do pai com 2 filhos? Um tinha o jogo da vida do moleque. Era aquele jogo lá que ia decidir se aquele moleque ia ou não ser visto por um olheiro e ir treinar num clube grande, o que ia aproximar ele mais ainda do sonho de ser um jogador profissional. Importante demais, muito importante, importantíssimo. Não tem nada mais importante na vida daquele moleque naquele dia. E na vida daquele pai também, tanto é que ele saiu do trabalho mais cedo para ver aquele jogo de tão importante que era, numa escala de 0 a 10, grau de importância 11, pro filho e pro pai. Mas aí o que aconteceu? O outro filho, que se cortou, ele precisava urgentemente ir até um hospital para tomar ponto, seja lá o que for, porque tava sangrando pra caramba o queixo dele e o moleque ia morrer se ele não fosse levado até um hospital. Então, por mais que não fosse uma ferida tão grave, né? Por mais que a ferida não colocasse a vida daquele menino em risco, resolver aquela situação se tornou urgente. E aí, a urgência ganhou da importância. O pai decidiu levar o filho até o hospital, né? Acho que é a decisão mais sensata que qualquer ser humano faria na vida, né? Você não ia deixar teu filho com o queixo sangrando, chorando e gritando de dor para assistir o jogo do irmão, né? Tudo bem que, se Deus quiser, eu nunca vou passar por esse tipo de situação, porque acredito que ia gerar um trauma aí para ambos os irmãos, né? Um ia ficar puto porque o outro cortou o queixo, isso fez o pai perder o jogo de futebol da vida dele. E o outro, caso optasse para o jogo de futebol, ia ficar puto porque tem um pai sem noção que preferiu assistir um jogo de futebol do que levar ele para o hospital, né? Enfim. Mas esse exemplo, eu acredito que ele foi bem claro para você entender. Urgência e importância na vida de uma pessoa que nem faz gestão de tarefa. Ninguém precisa fazer gestão de tarefa para entender o que é urgente e é importante na vida dela, tá? Beleza. Entendi, Rodrigo. Urgência e importância, tá? É o que vai definir o para quando. Show de bola. Por que eu tenho que entender disso? Bom, vamos lá. Se você tem hoje uma pessoa como o corretor de imóveis que eu citei aqui, que veio me procurar só querendo saber, né, se é legal abrir CNPJ ou não, abrir uma empresa, pá. Beleza, como é que eu faço para esse cara sair do quero para o preciso?
E mais importante ainda, tá? Como é que eu faço para esse corretor de imóveis sair do preciso para o preciso hoje? Ou seja, como é que eu faço para dar uma data de validade, um prazo para esse cara, para ele não ficar enrolando, para ele não ficar empurrando com a barriga, porque eu tenho certeza que a maior parte dos vendedores passa por isso, aquela venda arrastada que demora para acontecer, por quê? Porque você não tem o controle da situação e não sabe delimitar um prazo para o seu potencial cliente ou criar urgência na cabeça dele. Porque às vezes algo nem é tão importante assim, mas se tornar urgente, você já aprendeu aqui nessa aula, você entendeu que a pessoa vai se mover, tá? Então a gente ainda está dentro do assunto de como fazer uma pessoa se mover. Você entendeu o porquê ela se move, que é através da dor ou do desejo, e você entendeu que para ela se mover, bom, a gente precisa entender sobre urgência e importância, porque a gente precisa persuadir essas pessoas. Elas precisam entender que algo é importante e que algo é urgente para que elas se movam. Então você vai usar o seu poder de persuasão a partir de hoje. Essa é a tarefa prática dessa aula, para entender de fato o que uma pessoa está passando. Um lead que foi te procurar, ele tem uma dor ou ele tem um desejo? Se ele tem uma dor ou um medo, meu amigo vendedor e minha amiga vendedora, é ouro na tua mão. Aproveita, você já entendeu nessa aula que a dor é uma das coisas que mais move as pessoas. Bom, eu gosto de usar um termo aqui quando a gente fala da dor, né? Como é que eu faço para gerar mais urgência em cima de uma e mais importância em cima de uma dor? A gente tem uma técnica muito refinada aqui que a gente usa, que se chama enfia a faca e gira. O que significa enfia a faca e gira, né? Não basta você saber que a pessoa tem uma dor. Você tem que atenuar essa dor, você tem que amplificar essa dor. Como é que você amplifica uma dor? O lead vai chegar falando para você: olha, eu tenho uma dorzinha aqui, né? Tá vendo aqui, ó? Tá doendo aqui. E aí o que a gente faz como vendedor? A gente enfia a faca na ferida e gira. E como é que a gente faz para enfiar a faca na ferida e girar para a gente atenuar essa dor? A gente consegue entender como uma dor está impactando na vida de uma pessoa. E aí, lembra da aula anterior de entender a necessidade. Você tem que ser um bom entendedor de necessidade. Se você está chegando aqui, né, e não assistiu a aula anterior ainda, relaxa. Depois você vai lá assistir que você vai entender melhor o que é um entendedor de necessidade. Mas desde que você tenha feito o seu trabalho bem feito e fez tudo o que a gente ensinou na primeira aula, você se conectou com o seu potencial cliente, você entendeu de fato a necessidade que ele tem. Então agora, com essa nova percepção de dor e de desejo, você vai sempre buscar entender a dor ou o desejo do seu potencial cliente, entender a necessidade do seu potencial cliente, pensando nessa ótica de dor ou desejo. E aí, uma vez que você entendeu a dor desse potencial cliente, você se conectou com ele, ele te deu abertura para falar, é a hora de você entender como isso está impactando na vida dele, né? Cara, por que vamos voltar no exemplo do corretor de imóveis. Mas por que esse receio de fiscalização? Ah, porque eu não declaro. Não, sim, beleza, mas tem alguma coisa que te motivou a levar a ter esse medo? Sei lá, alguém que você conhece teve algum problema com a Receita Federal? Cara, pra falar a verdade, sim, né? Foi até por isso que eu vim te procurar. Um amigo meu recebeu uma cartinha da Receita Federal e não foi convidando para tomar um chá, né? Foi convidando para prestar esclarecimentos sobre ganhos não declarados. E agora eu tô com medo de acontecer comigo. Entendi. Na verdade, desde que seja verdade, tá, vendedor? Você nunca vai mentir pro seu potencial cliente. Se você mentir, esteja consciente de que você é um manipulador.
de que você tá fazendo o papel do vilão mesmo, sabe? O vendedor do mal de antigamente. É isso. Beleza, então, cara, a gente fala isso daqui porque é verdade, né? Bom, o seu amigo não foi o primeiro, o seu amigo não foi o segundo, não foi o terceiro, não foi o 10º, e ele não vai ser o último, né? Realmente é o que está acontecendo, é o que acontece com quem sonega impostos, né? E sonegar impostos é crime, vai te causar muito prejuízo, né? Depois você pede pro seu amigo te contar com detalhes, se ele tiver coragem, do prejuízo que ele tomou de pagar imposto retroativo, né? Da multa, né? E todas as complicações que isso vai causar na vida dele por ter caído na malha fina. O que eu fiz aqui, vendedor? Ele me passou uma informação e eu amplifiquei essa dor contando para ele histórias reais de outras pessoas que já me procuraram falando que realmente caíram na malha fina. E socorro, Rodrigo, me ajuda. O que eu faço com essa cartinha da Receita Federal? Agora, meu amigo, senta e chora. Tô brincando, óbvio que eu não falo isso, né? Mas poderia falar para dar uma amplificada na dor. Tem hora que dá vontade de falar, eu confesso. Por que não me procurou antes, pô? Mas bora lá. Como é que você faz para amplificar uma dor, então? Você se aprofunda na dor. Se aprofundar na dor é o que a gente fala que é enfiar a faca. E o que é girar a faca? Girar a faca é mostrar para ela os impactos negativos. Então, foi exatamente o que eu fiz aqui. Cara, quem não declara tem multas, vai pagar os impostos retroativos, ou seja, foi se formando uma bola de neve ao longo dos últimos 5 anos que você não declarou absolutamente nada, só que essa bola de neve ela era invisível para você, você estava de costas para ela. E agora que você olhou para trás, que você foi ver que aquela bolinha de neve agora é do tamanho do mundo, irmão. É assim que a gente amplifica uma dor. Mostrando para a pessoa qual é o impacto que ela vai ter. E repara aqui, tem outro ponto que é muito importante na hora de amplificar uma dor, que é a forma como você fala. Guarda isso, vendedor. A forma como você fala alguma coisa é mais importante do que o que você fala. Vamos lá. Nesse exemplo aqui, repara o tom de seriedade que eu utilizei para explicar essa situação para esse corretor de imóveis que estava correndo risco lá com o governo, com a malha fina. Eu poderia ter falado com ele de uma forma mais tranquila, eu poderia ter passado a mesma mensagem, só que com mais calma, com mais tranquilidade, de uma forma mais legal. Caramba, João, é sério? Teu amigo caiu na malha fina? Pô, complicado, né, cara? Porque aí o governo começa a pegar o retroativo dos últimos 5 anos, tem multa, tem juros, né? Depois é maior complicação. Eu poderia ter passado dessa forma. Mas olha a diferença de falar dessa forma, descontraída, pra... João, presta atenção no seguinte, João. Tu não vai gaguejar igual eu gaguejei agora na frente do João, senão tu já perdeu tua credibilidade. Tô brincando, né? Às vezes acontece. Mas você poderia ter falado com ele assim. João, há quanto tempo tu não paga imposto? 5 anos, né? Beleza. É exatamente o prazo que a Receita tem para te fiscalizar. Então, se você devia R$ 1.000 para o governo há 5 anos, né? Cada mês que foi passando desde que a Receita Federal descobriu, vai rendendo juros e vai rendendo multa, né? Então, a gente precisa fazer alguma coisa com urgência, cara. A gente não pode deixar para regularizar isso depois. Quanto mais o tempo passa, mais juros estão rendendo para o governo, não para você. Mais multas estão sendo aplicadas. E pode chegar num ponto que isso é insustentável. Então vamos resolver isso logo. Então olha a diferença na forma de falar. Então toma muito cuidado na forma como você fala com os seus clientes. Sabe aquelas pessoas que falam assim: eu já avisei, mas fulano não faz?
Avisou como? Se avisou de uma forma que passa para ele a devida importância do que tem que ser feito, às vezes é por isso que a pessoa não fez, né? Para pensar no exemplo de uma mãe com filho e ela precisa ensinar uma lição para essa criança, né? Eu vi um vídeo esses dias na internet, né? Uma criança, tava um casal na mesa comendo, né? Mas duas crianças comendo nas cadeirinhas delas. Aí uma criança pega um negócio e joga no pai, na cara do pai, assim, pá, uma porradão. E aí, na mesma hora, ele vira pro lado assim, aí a mãe também, e os dois estão assim, ó, estão rindo. Os dois estão rindo, né? Mas eles estão virados pro outro lado pra criança que tá aqui não ver. Por quê? Eles sabem que o fato da criança ver eles rindo dessa situação vai passar uma mensagem de que tá tudo bem fazer isso. E ela vai continuar fazendo. E aí o que essa mãe faz? Depois que ela consegue segurar o riso, ela levanta, pega a criança pelo braço, leva ela para outra sala e deixa ela sentada numa cadeirinha de castigo, aponta o dedo pra ela, fala alguma coisa que não deu pra entender o que era, mas claramente ela brigou pra cacete com a criança, deu um esporro bonito nela. E com cara de mal, tudo, voltou pra mesa e quando olhou pro marido de novo, aí eles começaram a rir. Porque realmente foi uma situação engraçada, né? Imagina, você do nada toma pá, um negócio na tua cara da criança, né? Mas eles não poderiam rir na frente da criança. Por quê? Porque isso ia passar uma mensagem muito ruim. Então, às vezes a gente precisa, às vezes não, tá? Sempre. A gente precisa pensar em como as nossas mensagens são recebidas pela outra parte. Então, a forma como você fala ajuda a criar urgência e importância na mente do seu potencial cliente. Beleza? Bom, bora lá. Meu Deus, 56 minutos já. Você tem muita disposição. Você tá de parabéns por ter chegado até aqui. E se você ainda não deixou o like, deixa agora. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque vai ter aula 3, né? Porque eu não vou fazer essa aula com mais de 1 hora, eu acho. Deixa eu ver. Ah, bora lá. Para finalizar aqui, meu amigo vendedor. Imagina que... Beleza, Rodrigo. Eu entendi que as pessoas se movem por dor ou desejo. Eu entendi como amplificar a urgência e a importância na mente de alguém, né? No entanto, Rodrigo, beleza, Rodrigo, e aí eu tenho que ser persuasivo. Agora, a partir de hoje eu vou ser persuasivo e vou usar todos os meus argumentos de venda possíveis para convencer geral. Todo mundo que chegar no meu CRM vai virar meu cliente. Agora eu sou o lobo de Wall Street. Vou vender para todo mundo. Beleza, você não vai. Por que você não vai? Vamos lá. Deixa eu te contar a história da vaca voadora que você vai entender por que você não vai fazer isso. Tinha um vendedor que ele vendia gado. Ele vendia vacas, né? E aí chegou um determinado potencial cliente para ele, falando que queria uma vaca. Obviamente, né? E aí o vendedor falou assim, não, peraí, eu escutei bem? O que você precisa é de uma vaca? Aí o cara falou, preciso de uma vaca. Cara, então, não precisa procurar mais não. Você já achou o melhor lugar do mundo para você comprar uma vaca. Sabe por quê? Porque aqui, meu amigo, as vacas voam. A vaca daqui tem asa. Aqui, a vaca é voadora. Pode esquecer qualquer outra vaca que você viu por aí, irmão. A vaca daqui é sinistra, tem asa. Beleza. E aí esse cliente, né, potencial cliente, tomou a decisão dele de compra na hora, né? Caraca, irmão, nunca vi uma vaca voar? Eu vou comprar uma vaca voadora? Porra, nem sabia que existia, mano. Uma vaca que voa? Show de bola. E aí, o que vai acontecer na realidade? Bom, obviamente esse cara é um otário, né? Porque vaca não voa, até onde eu sei. A não ser que seja no filme do furacão, tsunami. Esqueci o nome do filme lá da vaca que fica voando. Beleza, até onde eu sei, vaca não voa, né? Então esse cara aí já deu mole. Mas beleza, esse vendedor ele era tão persuasivo que ele conseguiu convencer o cara
a comprar uma vaca voadora, irmão. E o que vai acontecer no dia a dia quando esse cara receber a vaca? Bom, até onde eu sei, vaca não voa. Ele vai receber uma vaca normal, que não vai servir para ele voar em cima da vaca, caso essa tenha sido a intenção dele ao comprar a vaca voadora. O que vai acontecer então? Bom, esse cara vai ficar puto. Esse cara não vai mais comprar com esse vendedor. Esse cara não vai indicar esse vendedor para os seus amigos. Então, esse cara passou a ser visto por esse cliente como um mentiroso, manipulador, alguém que não resolve de fato o problema que ele tem. É por isso que a gente fala, não venda a vaca voadora. Essa lógica da vaca voadora, ela pode ser aplicada a qualquer contexto. Rapaz, tomei um susto, achei que tinha parado de gravar. Essa lógica da vaca voadora, ela pode ser aplicada a qualquer contexto, meu amigo vendedor e minha amiga vendedora. Se você vende algo, né, que não atende à necessidade de uma pessoa que foi te procurar, esquece o teu poder de persuasão. Você não tem que persuadir essa pessoa, porque nem toda venda é uma boa venda. A venda tem que ser vantajosa para todas as partes. É assim que funciona uma negociação. A venda, onde existe uma situação que tem o comprador, o vendedor e a empresa, tem essas três pessoas aqui, ela tem que ser boa para o comprador, para o vendedor e para a empresa. Ela tem que ser boa para todas as partes envolvidas, né? Vamos pensar que só no relacionamento do vendedor, só do ponto de vista do comprador, né? Porque para a empresa é óbvio que vender é bom, né? Para o vendedor é óbvio que vender é bom, já que vai entrar dinheiro no caixa deles, independente de qualquer coisa, né? Mesmo que a necessidade desse potencial cliente não seja atendida. Será? Essa pode ser a primeira percepção. Bom, desde que eu tenha vendido a vaca voadora, eu ganhei minha comissão, a empresa ganhou o dinheiro dela, tô nem aí pra esse maluco que comprou a vaca voadora. O problema é dele, otário é ele. Não. A empresa perde reputação, o vendedor perde reputação. Vamos parar para pensar só no vendedor na empresa, que os impactos no vendedor na empresa vão ser basicamente os mesmos, né? A diferença é que a empresa vai carregar por longo prazo, esse vendedor pode ir para outra empresa e talvez ele trabalhe com um público diferente, isso não vai impactar tanto. Mas, um conselho, hein, meu amigo vendedor? O mundo é pequeno, tá? Às vezes parece que a gente nunca mais vai esbarrar com alguém, mas depois que você já passa da casa dos 30, tá chegando nos 36 que nem eu, você vê que o mundo é pequeno porque você acaba esbarrando com gente de anos atrás que você nem imaginou que iria esbarrar. Então, cuida da tua reputação. A tua reputação é muito importante. É através dela que as pessoas vão confiar em você para duas coisas muito importantes na carreira de todo vendedor: voltar a fazer negócios com uma pessoa ou ser indicado por uma pessoa. E ser indicado, meu amigo vendedor, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas eu já vou te dar um spoiler aqui. Por que você quer ser indicado? Porque nada melhor do que um lead que chega pra gente através de indicação. Um lead que vem das redes sociais não me conhece. Ele não sabe quem é o Rodrigo. Ele sabe quem é a empresa onde eu trabalho. Um lead que vem do site, de um anúncio que a gente fez na rede de pesquisa do Google, ele pesquisou lá, contabilidade para advogado, por exemplo, e me encontrou lá. Ele não sabe quem é o Rodrigo e não sabe nem quem é a empresa. E não faz nem ideia de como é a qualidade do meu serviço. Ou seja, eu sou uma completa incógnita para esse cara. Agora, quem chega por indicação, bom, já está meio caminho andado. Tem muitas paredes que já foram derrubadas aí, muitas barreiras que já foram quebradas. Quem me indicou já experimentou meu serviço, já experimentou o meu atendimento, já confia na empresa onde eu trabalho. Então, é muito mais fácil de negociar e fazer a venda para esse tipo de lead. Bom, vamos lá. Ponto importante aqui, vendedor. Se inscreve no canal, porque vai ter a parte 3 dessa aula. E se você não assistiu a aula anterior, corre lá para assistir.
Eu vou deixar o link aqui na descrição, vou colocar para aparecer na sua tela também. Chegou até aqui? Então, vamos combinar um comentário aqui só para os fortes que chegaram até o final? Comenta aí, vaca voadora, para eu saber que você assistiu até o final. Mas, se você quiser deixar um outro comentário mais construtivo, mais criativo também sobre o que você achou dessa aula, que outro exemplo você utilizaria, se isso de fato te ajudou, se você está gostando dessas aulas, eu vou ficar muito feliz em ler esse comentário e tenha certeza que eu vou te responder, porque aqui nesse canal, pelo menos enquanto eu posso, eu respondo a todos os comentários. Obrigado por assistir até aqui e eu desejo a você boas vendas!